não sei se você sabe, nesse período nós temos duas parachotes, perdão, a Hareimot e a parashá chamada Kedushim. Kedushim em hebraico é santos, e a Hareimot é depois da morte, como o Ricardo falou aqui. Depois da morte de quem? Dos irmãos, dos filhos de Arão. Amém? Eles foram mortos diante de Deus, nós já falamos sobre isso. Essa paraxá, engraçado que hoje o pessoal do louvor começou a cantar santo, né? Não foi combinado, não. E eu vou falar de Kadosh, santo, Kedushim, que é santos. E essa paraxá começa com Deus trazendo à memória de Israel diversas leis. A paraxá Kedushim. E a primeira é a que dá nome a essa paraxá, Kedushim, ou seja, santos. Vamos lá em Levítico 19, de 1 a 2, que diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santo serei, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Simples, né? Não sei se você conhece o significado da palavra santo. Ela é da palavra originária da palavra hebraica kadosh, que nos traz o conceito de brilho, separação e pureza. Então, ser santo é brilhar, é ser separado e é ser puro, não é? Brilhar à luz de Mashiach, separado do mundo, e um coração puro como de um menino, como Yeshua falou, né? Isso é ser santo. Se você não sabia o que é ser santo, agora você sabe. Deus está dizendo a Israel que eles têm que serem separados do mundo, ou seja, dos costumes deste mundo, dos costumes das nações. Acho que é a coisa mais difícil para a igreja, né? Creio eu. Tem que purificar seus corações do que nós chamamos de lepra do pecado. Não pode ter lepra. Quem tem lepra não pode estar o quê? Junto dos outros. Não pode ter comunhão, né? Então, tem que purificar seu coração da lepra para Deus se santificar em quem se achega a Ele, como vimos na morte dos filhos de Arão. Lembra? Que Deus falou que Ele se santificará naqueles que se aproximam-se dEle. Deus quer se santificar em você. Amém, meu irmão? E quando Ele vai se santificar, quando Ele encontra coisa errada, o que acontece com a gente? Morre. Se encontrar mentira, morre. O que aconteceu com Ananias e Safira? Morreram, porque Deus foi santificar nele e encontrou o quê? Mentira. Então, assim como os filhos de Arão morreram, assim também Ananias e Safira morreram. E não pensa você que é diferente para nós, não é? Você pode não morrer agora, mas se houver iniquidade no teu coração, um dia certamente tu morrerá. E não falamos só de morte física, mas de morte eterna, que é pior, que a Bíblia chama de segunda morte. Amém? Então, presta atenção. Veja lá em Gênesis 6,5, viu o Senhor que era grande a maldade, a gente tem que tirar do coração da gente a lepra do pecado para que Deus se santifique em nós. Pois depois que o homem caiu no pecado, o pensamento do seu coração se tornou maligno. Olha só o que fala lá em Gênesis 6,5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má
continuamente. Não era amar de vez em quando, era amar continuamente. Vê se pode. E Yeshua confirma isso, que o coração do homem tem pensamentos malignos. Veja em Mateus 15:16, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Tudo procede de onde? Do coração de quem? Quem é homem aí? Todos nós. Então Deus está dizendo que do teu coração procede só coisa que não presta, só coisa maligna. Por isso nós temos que ser livre da lepra dentro do nosso coração. E santificação envolve espírito, alma e corpo do homem. Nesta ordem que eu falei, espírito, alma e corpo. Inclusive, envolve até alimento, que hoje em dia o pessoal briga e acha ruim, né? Dizendo que não, que isso acabou, não é verdade? Mas presta atenção lá em Levítico 11:44, olha o que Deus diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificarei, e sereis santo, porque eu sou santo, e não vos contaminarei com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Olha aí, tem gente que pergunta assim, por que não comer porco? Aí tem pessoa que pensa que é por causa da saúde, não é verdade? Mas não é não. É porque se você come um animal imundo, você está o quê? Se contaminando. Você está expurgando a santidade física. Amém? E santificação envolve, como disse, espírito, alma e corpo. Então, se envolve o corpo, existem coisas que eu não posso fazer com o meu corpo, que vai fazer o quê? Contaminar o meu corpo. Quer ver uma delas? Que está em voga? O quê? Fulano de tal namora a fulana. Aí vai lá, se prostitui com a fulana. Toca no corpo da fulana. A fulana toca no corpo do fulano. Não vamos dizer nome, né? Fulano é melhor, né? Um toca no corpo do outro. Aí depois se enjoa. Aí vai embora e pega outro fulano e pega outra fulana. Isso se chama na Bíblia de prostituição. Tem gente que pensa que prostituição é só a paga. Não, isso é uma prostituição. E isso está em voga dentro das igrejas. E quando você toca no corpo de alguém que não lhe pertence, você se prostituiu. E a outra pessoa também se prostituiu. Então você não é santo, você contaminou o quê? O vaso, que a Bíblia chama. Por isso que Pedro diz, mantém o vaso em santidade. E não vos prostituís, porque todo pecado é fora do corpo, mas a prostituição é no próprio corpo. Mas, Rafael, se eu não fizer, o povo vai zombar de mim. Aí a pergunta que fica é o seguinte, você quer agradar ao homem ou a Deus? Essa é a pergunta que fica. Porque aquele que está zombando de você vai morrer e ser condenado, e não sabe nem para onde está indo. Agora, Deus tem poder de resgatar a sua vida e te dar vida eterna. Só que o seu amiguinho que está zombando de você não tem capacidade e nem sabe o que está fazendo. Então, meu irmão, isso também envolve não comer uma coisa que hoje, quando você fala na igreja, tem gente até que se espanta, não comer sangue. Amém? Tem gente que se espanta. E isso está escrito lá em Levítico 19:26, não comerei coisa alguma com sangue, não agorarei, nem adivinharei. E não pode adivinhar, não? Não. Agorar pode? Também não. Comer sangue pode? Galinha ao molho pardo? É o quê? É com sangue isso?
Pois é, não pode não. Ah, Rafael, mas você só está falando lá de Levítico. Ô, meu irmão, ô, meu irmão. Eu vou te mostrar então lá em Atos dos Apóstolos, 15, 29. Que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos. Isso é sério, hein, gente? O que ele quer dizer com coisa sacrificada a ídolo? Só a galinha da esquina ali? Quando você come aquele negócio, como é que chama, dos garotos aí de criança, dia da criança, como é que chama? Cosme e Damião. Aquilo é coisa sacrificada a ídolo. E você acha bonitinho, porque vem um saquinho bonitinho, cheio de guloseima que você gosta. Aí você faz o quê? Come. E diz assim, o famoso, o que tem? Nada a ver, não é? Não é assim que a gente ouve? Nada a ver. Você é fanático. Não é assim que a gente escuta? Você é fanático. É, eu sou fanático, mas no dia do juízo você vai ver quem é. Porque o dia do juízo vem. Então são coisas sacrificadas a ídolo. Tem gente que me pergunta assim, é pecado comer chocolate? Não. Não é pecado. Ah, então eu posso comer ovo de Páscoa? Não. Porque está sendo feito para quê? Para ídolos. É essa a questão. Ah, mas eu só fico com vontade de comer chocolate na Páscoa. Pois é, o inimigo domina a sua vida na carne. Por que você não tem vontade de comer chocolate? Droga, em janeiro. Por que não? Ué, não é uma pergunta? Por que não? Você não vai se perguntar? Por que só na Páscoa, chamada cristã, que eu fico doido para comer um chocolate? Ah, porque nas lojas tem aquele chocolate grandão. Ué, meu irmão, e o ano inteiro tem. E no ano inteiro você nem procura. Ué, que coisa engraçada, não é não? Hein? Você não pensa nisso não? Eu penso. Só tem vontade de comer chocolate na época que eles fazem para os deuses dele. Meu irmão, isso é muito significativo. Você está comendo coisa sacrificada a ídolos. Ah, Rafael, e a comida de Natal? Também. É pecado comer? Não, meu irmão. Mas você vai comer comida que o cara faz só para comer à meia-noite? Quem mandou comer à meia-noite? Você já perguntou? Hein? Você já perguntou? Por que você só come meia-noite? Quem está mandando você comer meia-noite? Alguém responde? O cara vai dizer, porque é assim. Assim que eu aprendi. Você está comendo coisa sacrificada a ídolos. Está obedecendo alguém. Você não sabe nem quem, mas está obedecendo, porque só come meia-noite. É ou não é? Final de ano. Ah, Rafael, vou vestir branco. Por quê? Ah, é cor da paz. Quem disse para você? Você já se perguntou? Vou botar amarelo, que é dinheiro, não é isso que eles falam? Quem disse para você que amarelo representa dinheiro? Só porque é a cor do ouro? A margarida tem um botão amarelo dentro dela, não tem? E você nunca pensa em ouro quando você olha para ela, pensa? Então por que você bota a camisa, a cueca, seja lá o que for, amarelo, aí é ouro? Alguém mandou isso, não mandou para você? Quem é que mandou? Pois é. Se você perguntar, ninguém sabe. Até dentro da igreja o cara põe roupa por dentro, essas coisas todas. Meu irmão, você está sacrificando a ídolos. E às vezes você se chama crente. Eu estou te falando isso porque uma vez eu fui convidado para ministrar numa igreja em Copacabana, eu não vou dizer nome, não vou dizer o lugar, eu só disse o bairro. E lá, quando eu cheguei, Réveillon, por Copacabana, já sabe, né? E no meio da congregação tinha uma mesa de fruta. Eu amo fruta. Tinha aquela mesa de fruta com todas as frutas. Eu falei, meu Deus, hoje eu vou me dar bem.
Aí, quando eu chego, começo a ver gente vestida de branco, de amarelo. Eu falei, gente, eu não acredito. Eu falei com eles, não acredito que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo o que o inimigo mandou vocês fazerem. E vocês vêm aqui dentro, vai ouvir o que eu estou falando, vai juntar todo mundo e vai dar 3 pulinhos na onda lá da praia. Era exatamente o que eles iam fazer. Eles estão sacrificando a ídolos. Eles estão fazendo sincretismo. Eles estão dizendo que amam a Deus, mas amam a Baal também. Não dá. Não dá. Ou você ama a Deus, ou ama a Baal. E se você ama a Baal, você não é santo. Você está fazendo o que todo mundo faz. Cheio de crente vai. É ou não é? Eu conheço uma congregação que eles pegam no Réveillon, se vestem de espíritas e vão para a praia para ministrar a palavra. O cara põe charuto na boca, faz igual um espírita. Pois é. É ou não é? Você já viu? É verdade. Ah, por que você está fazendo isso? Ah, para ver se a gente ganha alguns. Ué, mas para ver se ganha a prostituta, eu me faço prostituto? Para ganhar o drogado, eu cheiro cocaína? É assim que funciona? A outra congregação tem uma escola de samba para ganhar os sambistas. Então nós temos que ter um grupo de traficantes para ganhar os trafi. Ué, o raciocínio foi esse. É assim que funciona. Então, ladrão de banco. Então, a gente tem que reunir ladrão de banco, tem que roubar banco, para chegar no roubo de banco e falar, aceita Jesus. Hã? Pois é. Para ganhar político, tem que ter político. Para ganhar assaltante de banco, vamos roubar um banco. A gente forma uma equipe. Aí, na hora que está roubando o banco, você chega para o parceiro lá e diz, aceita Jesus aí. Essa é a ideia, gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós precisamos ser santos. Não é agindo como que eu vou ganhar pessoas. Isso é mentira do diabo. Eu não posso me parecer com eles. Eu tenho que ser diferente deles. Eles têm que olhar para mim e falar, Rafael, se tem alguma coisa diferente aí. Ele pode até dizer que não goste, mas eu tenho que ter algo diferente dele, que é o Espírito de Deus na minha vida. A minha vida tem que ser santa. Porque como é que você vai ganhar alguém se você é imundo igual a esse alguém? Você já viu uma coisa que eu observei? Se você viu um grupo de mendigos ali, que não toma banho há meses, ele tem mau cheiro, claro, todo ser humano, né? Aí está aquele grupo ali. Se você viver com aquele grupo sem tomar banho, você não vai sentir mau cheiro, vai? Agora, se você tirar alguém daquele grupo, der um banho, limpar a pessoa, alimentar a pessoa, botar uma roupa nova, quando ela chegar lá, o que ela vai dizer? Poxa, que mau cheiro horrível, eu não sentia isso. Você sabe o que significa isso? Se eu estou no pecado, eu não sinto que eu estou no pecado. Mas quando Deus me santifica, me tira, aí sim eu sinto que eu era um imundo. Aí quando eu olho, eu vejo, eu era assim? Então, não adianta eu me vestir de espírita para me ir lá na praia com charuto na boca para falar de Jesus. Que isso? Pois é, está sujo. Ah, então eu faço uma escola de samba para ganhar os sambistas. Aí as sambistas da minha escola toda nua. Fala sério. De biquíni lá, tudo pulando, com samba. Aí aquele sambão, aceita Jesus. Pastor vestiu de Batman para ganhar os jovens. Eu chamei de Cavaleiro das Trevas, vestiu de Batman. E quer ser legal, né? Quer ser legal para os jovens. Aí enche de jovem. Sem conversão. Isso é um absurdo, né, meu irmão? Então, santificação envolve não comer sangue, como está em Atos, que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada. Essa aí, você nem pergunta muito, porque nem é bom perguntar. Você não vai chegar num açougue e falar assim, ô açougueiro, esse filé que eu vou comprar para chamar Rafael lá em casa,
de boi sufocado. Se ele disser para você, foi sufocado, e você comprar, tu estará pecando. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, comei de tudo, não perguntai, orai e abençoai. Não pergunta. Fica quietinho, compra lá o filé, me convida, eu vou ser feliz com você lá e tudo, mas não pergunta como o animal foi morto. Para que você quer saber? Hoje você não sabe, mas se tu perguntar e ele disser e você souber, aí tu peca. Deu para entender? Paulo explica isso lá. Não é o nosso assunto, mas é bom chamar a atenção, não é verdade? Carne sufocada, da prostituição que já falamos, e dessas coisas fareis bem se vos guardar, bem vos vá. Sangue, carne sufocada, prostituição, dessas coisas farei bem. Por que eu não devo comer sangue? Tem uma razão. Por que eu não devo comer carne de porco? Tem uma razão. Por que eu não devo comer répteis? Tem uma razão. Por que eu não devo comer barata? Tem uma razão. Camarão é barata do mar. Tem uma razão. É por causa da santificação. Rafael, mas eu quero comer um morcego. Ué, você está fazendo um? Eu sei que tem gente que come morcego. Barata, crocante com açúcar. Ué, você está pensando que eu estou brincando? É verdade isso, gente. Eu nem vou falar outras coisas aqui que você vai fazer que horrível, mas você não faz que horrível para o porco. Pois é, a formiga, né? Eu como formiga. Eu vi uma tribo que cria boi todo dia de manhã. Gente, aquilo me embrulhou o estômago. Você já viu? Todo dia de manhã faz um buraco na artéria do boi aqui, bebe o sangue ali. Pois é. Isso também, santificação, envolve não consultar signos. Gente, quanto crente não sai de casa sem antes ver o signo dele? Eu já vi gente na igreja perguntar assim, qual a sua escola de samba? Como assim? Qual é teu signo? Como assim? Eu já ouvi. Eu não estou brincando. O que tem, Rafael? Todo mundo tem um signo. Eu falei, eu não tenho, não. Você pode ter, mas eu não tenho. Eu tenho um Deus que me salvou. Agora, um signo eu não tenho, não. Mas tem gente que pergunta. Tem judaísmo messiânico aí envolvido com isso também. Não consultar mortos. Rafael, eu nunca fiz isso. Eu só fui lá no centro espírita e o cara falou que minha mãe estava sofrendo muito. Você está consultando morto, filhinho. Mas me aliviou tanto, porque disse que minha mãe está tão feliz lá. Diabo mente. Consultar morto e coisas afim. É a mesma coisa que Deus fala para a igreja, gente. De Yeshua, veja lá em 1 Pedro 1,16. Porquanto está escrito, serei santo, porque eu sou. Mesma coisa, não tem mudança nenhuma. A única mudança é no aspecto do sacrifício, né? Antes tinha que sacrificar todos os dias, agora a gente não precisa sacrificar. Não é que não precise sacrificar, eu até falei errado. Nós precisamos sacrificar sim, só que o sacrifício foi feito por Yeshua e esse é eterno. Essa é a diferença. Amém? O resto é a mesma coisa. Paulo também chama a atenção da igreja da cidade de Corinto sobre a santificação. Veja em 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Yeshua HaMashiach, ou Jesus o Cristo, chamados para serem... Tem gente que fala para mim assim, pastor, por que Deus me chamou? Para ser santo. Essa é a resposta. Às vezes ele quer uma resposta tremenda, não é? Caia raio, apareça um anjo, você vai ser isso. Não, Deus quer que todos nós sejamos, todos nós somos chamados para sermos santos.
Deu para entender? Kadosh. É bonito em hebraico, né? Sermos santos. Ó, chamados para serem santos com todos os que em todo lugar, Israel, Brasil, África, Estados Unidos, Argentina, ó, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ó. Então você foi chamado para ser santo, é a primeira coisa. Então eu preciso entender o que é santidade, para que eu possa ver se eu estou em santidade ou não estou em santidade. Paulo, inclusive, lembra a igreja sobre este assunto em Tessalônica. 1 Tessalonicenses 4:1-7. Finalmente, irmão, vos rogamos e exortamos no Senhor Yeshua que, como aprendeste de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis. Cada vez mais, é para melhorar. É um processo. Pois vós sabeis que preceito vos temos dado pelo Senhor Yeshua, porque esta é a vontade de Deus, a saber, o quê? Vossa santificação. Não é a vossa riqueza, não é? O desejo de Deus não é a minha riqueza, é a minha santificação. Olha aí, ó. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e em honra. Vaso é o quê? Meu corpo tem que ser possuído, eu posso usar, mas eu tenho que me abster do quê? Da prostituição. E que eu possa ter o meu corpo em santidade e honra. Cara, você entra nas igrejas, às vezes as pessoas pensam que o pecado é o sexo. Quer dizer, o mundo pensa que o pecado é o sexo, mas o pecado não é o sexo. O sexo é de Deus. Deus fez o sexo e deu prazer para nós no sexo. Isso tudo é de Deus. Não é pecado você sentir prazer. Você lembra que a mulher do pai Abraão, quando o anjo falou, ela riu e falou, será que eu ainda vou ter alegria com o meu Senhor? Alegria é o quê? Brincar de pique, gente? Jogar bolinha de gude com ele? Não é, meu irmão. Ele tem relação sexual, ela com 90 anos, o cara com 100 anos. Ela falou, Senhor, eu vou matar o velhinho vai me matar. Não é? 99 anos, dor na coluna, no joelho, dor no braço, dor no dedo, dor até na orelha. Não sei se a orelha dói, mas dor na orelha, dor no fio do cabelo. Se tiver cabelo, 99 anos, 100 anos, e Deus deu vigor aos dois, eles geraram. Então, o sexo não é pecado. O pecado, meu irmão, é como se faz ele. Se eu tenho relação sexual com alguém que eu não tenho aliança, aliança aí diz casamento, viu, meu irmão? Ah, Rafael, você é muito careta, graças a Deus. Casamento, aliança, pacto. Deus é um Deus de pactos. Se eu tenho pacto com a minha esposa, não tem problema, posso ter relação sexual. Amém? Vamos ser adultos. Se você não gosta de sexo, tem que orar. Você precisa de cura. É verdade. Precisa de cura na alma. Amém? É normal, é de Deus o negócio. E é gotosinho, não é bom? É, gente. Aí fica todo mundo com cara de pastel, né? Tudo com vergonha. Gente, vocês já são adultos. Também. O joelho começa a doer, aí é difícil. Mas, enquanto pode, com a sua esposa, com o seu marido, faça. Amém? O Paulo dá até um conselho, que muita gente não entende em Coríntios. Não defraudei um ao outro. Sabe o que é isso? Quem sabe? Fala direitinho, para todo mundo entender. É o quê? Negar a relação sexual um ao outro. Isso é pecado. A mulher tomou isso como o quê? Empoderamento. Isso é pecamento, vamos dizer assim. Não é
verdadeiramente, isso é pecado mesmo, meu irmão. Você está negando uma coisa que teu marido tem por direito e vice-versa. Então, gente, vocês que entram na igreja de Mashiach, essas mulheres toda feminista, bravona, pá, tira a pistola, dá tiro, meu irmão, ó, precisa de cura. Precisa de cura, meu irmão. Aí quando vê a palavra dizendo assim, ó, a mulher seja sujeita a seu marido. Ah, meu irmão, dá o quê? Dá guerra. Dá guerra, porque o coração dela tá o quê? Doente. Aí o pastor lá lê a Bíblia e fala, poxa, a mulher se sujeita ao marido. Aí o marido doente desce o couro nela. Isso é doença, meu irmão. Isso é pecado. Não é isso que Deus está falando. Deus não está falando nem do machismo, nem do feminismo. Isso é coisa do pecado. Machismo e feminismo, presta atenção no que eu vou dizer a você, é face da mesma moeda, do mesmo pecado, todos dois, feminismo e machismo. E dentro da igreja de Mashiach não pode ter isso. O que está escrito lá? Nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o resto. É maligno. E aí as pessoas entram na igreja e mantêm esse tipo de sentimento e muitas vezes pensamento. Então precisa de cura. Não é? Aí Yeshua fala assim, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A astúcia maligna faz o seguinte, começa com a teologia humana, porque aí não cura ninguém, não sara ninguém, né? Amém? Então tem que ter muito cuidado aí com isso aí. Então, meu irmão, Deus quer a nossa santificação, e essa santificação tem que alcançar, como já falei, repito, nosso espírito, alma e corpo, para que quando Yeshua voltar, ele nos encontre plenamente santo. Sabe o que é plenamente santo? É na santidade máxima possível. Ele quer encontrar pessoas santas, não imundas. Ele nos encontre plenamente santo, como está dito lá em 1 Tessalonicenses 5:23, olha lá. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente, pleno, no máximo, plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Então, meu irmão, eu escutei um pastor dizendo que não precisa santificar o corpo não, porque Deus não quer o seu corpo, quer a sua alma. Isso é o diabo falando, viu, meu irmão? Porque Deus quer o seu espírito, a sua alma e o seu corpo em santidade. Amém? A igreja atual não aceita, porém, a santificação também envolve o corpo. Por isso, tem a questão dos alimentos puros e impuros. E não devemos fazer marcas em nossa pele. Isso agora está um problema, né? Tatuagem. Que problema está isso? Hã? Pois é. Está um problema, porque pessoas na igreja estão tatuando e dizendo, o que tem? Né, o que tem nessa hora? Aí o cara chegou para mim e falou assim, mas na Bíblia não tem tatuagem. Eu falei, não tem a palavra tatuagem. Porque a palavra tatuagem, ela foi cunhada recentemente, gente. É igual dinossauro. Tem dinossauro na Bíblia? Tem. A palavra não, mas dinossauro tem, porque Deus criou todas as coisas. É porque eles traduzem errado. Deus está falando de um ser que tem uma cauda do tamanho de uma árvore, e eles falam que é aquele, como é que chama? Hipopótamo. Pô, hipopótamo, o rabo dele é desse tamanho, gente. No hebraico, Deus está falando que é uma cauda do tamanho de um cetro, e um pescoço do tamanho de um cetro. Para pensar.
Ah, Rafael, mas não está escrito dinossauro. Dinossauro foi um americano que cunhou por volta, eu acho que de 1930 a 40, foi por aí. Então não pode ter essa palavra na Bíblia. Tem celular na Bíblia? É só pensar, gente. Amém? Não vai deduzindo as coisas e entrando nessa ignorância. A palavra tatuagem não tem na Bíblia. Mas tem a palavra em hebraico, que é kaká, que é marcar a pele, desenhar na pele. Deus não quer. Por quê? Porque vai tornar teu corpo impuro. Ah, Rafael, mas é linda a flor que eu desenhei. Não é pela beleza do desenho, meu irmão. Bota o nome de Yeshua. Botar o nome de Yeshua na sua pele não santifica o que Deus falou que não é santo, meu irmão. Vai adiantar nada. Ah, mas eu quero. Problema seu. Só não usa a Bíblia para afirmar o seu pecado, porque a Bíblia não concorda com isso, não. Porque aí Deus vai te cobrar. Veja em Levítico 19, 28, não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos. Isso é uma coisa. Porque tem gente dizendo que a tatuagem para os mortos não pode, mas a tatuagem que não é para o morto pode. Não é isso. Deus não está falando de tatuagem para o morto, ele está falando de laceração. Sabe o que é? Lembra o que o católico fazia? Batia com chicote no corpo? É isso que Deus está falando para não fazer. Ainda faz. É isso que Deus não está falando, porque morre os outros e fica lá batendo. O árabe também faz isso. Bate, até tirar sangue. Quem viu aquele filme, como é que chama? Até esqueci. Sobre que acharam o corpo de Yeshua, que esconderam. Esse filme. O padre lá que corre atrás lá, ele faz essa prática de surrar o corpo. Amém? É isso que Deus está falando para não fazer. É porque ele não leu a Bíblia, por isso que ele faz. Amém? Agora, nem no vosso corpo imprimirei qualquer marca. Aqui é caca. É desenho, é tatuagem que nós chamamos hoje. Deus não quer que faça. Porque senão você está profanando o teu corpo. E ele termina dizendo assim, eu sou o Senhor. Por que ele fala assim? Não faça porque eu sou o Senhor. Eu sei porque eu estou falando para não fazer. Não existe possibilidade de você ser santo no espírito e não ser santo na alma e no corpo. Isso é mentira. Se você não é santo no corpo, nunca será na alma e nunca será no espírito. Amém? Porque equivale você dizer para mim que a pessoa está em prostituição e ela é santa. Porque quem peca é quem? De fato, o corpo. Então não tem possibilidade, né? Então, existem coisas que contaminam o corpo, coisas que contaminam a alma e coisas que contaminam o nosso espírito. E nós temos que ter cuidado com todas essas coisas. E saiba de uma coisa, você foi eleito por Deus para ser santo em Yeshua, no corpo, na alma e no espírito. Veja Efésios 1, de 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Yeshua, em Mashiach, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? E irrepreensíveis diante dele em amor. Então, se você está com dúvida por que Deus te chamou, para você ser santo. Já começa entendendo aí, você precisa separar do mundo. Inclusive, temos que chamar a atenção da santificação, pois sem ela você não vai ver a Deus. Ninguém. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Se eu não vou ver o Senhor, é porque eu não serei o quê? Então, a santificação é extremamente importante para a nossa salvação. Se você não pensa num assunto, comece a pensar. Porque enquanto há vida, há esperança. O processo de santificação, gente, começa quando nós recebemos o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus.
ele santifica nosso espírito. E esta santificação alcança o quê? A nossa alma. E é expressa em nosso corpo. Essa santificação. Prestou atenção? Ó, o Espírito de Deus vem no meu espírito, santifica. O meu espírito ministra na minha alma, santificando a minha alma. E a minha alma expressa a santificação no meu corpo. Deu para entender? Essa é a obra de Deus em nossas vidas. Então passamos a amar, inclusive, a palavra de Deus. Começamos a sentir que Deus não está longe, mas está perto de nós. Então podemos dizer uma coisa interessante. Lembra da festa de Shavuot que está para vir aí? Lembra? Nem todos conhecem, mas quem conhece lembra. É uma festa que eu posso dizer que é uma festa de santificação. Sabe por quê? Pois ela contém os dois elementos principais necessários para a nossa santificação. Você sabe quais são? São dois. Espírito e a palavra de Deus. Olha só, a Torá, a palavra de Deus, e o derramamento do Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, são os dois elementos. A Torá foi dada por Deus ao povo judeu por meio de Moisés no Monte Sinai há mais de 3.300 anos, em Shavuot. Ó, a palavra chega na mão do homem em Shavuot. E o Ruach HaKodesh foi outorgado, a princípio, ao povo judeu por meio de Yeshua, como prometido por Deus em Joel, em quando? Shavuot. São os dois elementos de santificação. Porque lá em Efésios está escrito o quê? Que para salvar todo mundo, Deus tirou o muro da separação, que eram os mandamentos em ordenança. Então, os mandamentos dados a Moisés separava Israel, santificava Israel das outras nações. Então, para Deus salvar tanto judeu como gentio, como o judeu desobedeceu o mandamento, então Deus tirou o muro de separação para encerrar todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia com aquele que... Deus é tremendo, né? Aí aquele que crê, o que acontece? Recebe o quê? A palavra e o Espírito, que são dois elementos que nos santifica, nos separa do mundo. Então, Shavuot é festa de santificação. É em Shavuot que Deus dá os dois elementos principais para a nossa santificação. E eu poderia até dizer a você, para a nossa libertação. Porque Yeshua falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui é a verdade. Se você não conhecer ela, você nunca será liberto. Mas eu expulsei o demônio dele, não importa. Você pode expulsar, sei lá, 500 demônios da pessoa. Se a pessoa não tiver a palavra, o que acontece? Volta 7 vezes demônio sobre a vida dessa pessoa. Ela fica 7 vezes pior. Então, olha a importância da palavra pura. Palavra pura, não é misturada não. Purinha, caldo puro. O que é melhor? Leite misturado com água ou leite puro? O que é melhor? A palavra misturada com coisa de homem ou palavra pura? Não é? A gente tem que ser purista da palavra, ela tem que ser pura. Ela pura, ela transforma, ela liberta. Ela sara. Às vezes você está lendo a palavra, Deus te cura. Porque a palavra de Deus tem poder. É a mesma palavra que quando Deus falou assim, haja luz e houve luz, é a mesma palavra. E eu quero dizer uma coisa para você, hein? Coisa de Deus não apodrece. Coisa de Deus não envelhece. A palavra de Deus, ó, tudo envelhece. Lembra aquele tênis maneiro que tu comprou? Você saiu para mostrar na escola? Que todo mundo falou, oh, que tênis maneiro. Cadê ele? Hein? Você sabe onde ele está?
Às vezes nem no lixo mais está, às vezes já se desfez. Pois é, o que chute maneiro que você comprar. E aquele jeans maneiro que você comprou, custou carão, tu foi todo metido para aula, né? Ou para festa, sei lá, cadê ele? Às vezes nem de pano de chão serve mais. Porque tudo passa. Tudo. Tudo passa. Está vendo seu óculos? Quantos óculos você já teve? Pois é, o primeiro era bonitão, mas cadê ele? E Yeshua falou, tudo passa, mas a minha palavra não há de passar. O processo de santificação, como eu disse, começa no Espírito, quando a gente recebe o Espírito de Deus, isso é importante. E a festa de Shavuot é a festa, por isso que a gente tem que chamar a igreja à compreensão dessas coisas. A festa de Shavuot é a festa da libertação, da santificação. Porque foi ali que Deus nos deu os dois elementos principais para a nossa santificação. E Ele nos chamou para sermos santos. Porque eu sou santo. Assim o Senhor disse. Shavuot é ou não é a festa da santificação? Agora você entendeu, né? Logo depois, Deus fala em Levítico 19:3. Temerá cada um a sua mãe e seu pai, e guardarei os meus shabatot, meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aí pega, né? Aí pega. Aqui Deus está lembrando, na verdade, 2 mandamentos que estão entre os 10 mandamentos. Nós vamos falar primeiro sobre o mandamento mais chutado, cuspido e pisado. Shabat. Esse mandamento é amplamente negado pela igreja e descumprido, desprezado pela igreja, eu acho que praticamente desse século. Se você falar de sábado dentro da igreja, o pessoal, pois é, corta a sua jugular, né? O pessoal fica com raiva, fica zangado. Acabou o sábado, mas onde é que está escrito? Jesus disse que ele é Senhor até do sábado. Ele é Senhor de uma coisa que acabou? Explica isso para mim. Você quer ser Senhor de uma coisa que acabou e não existe mais? Quem quer ser Senhor do nada? Você compreende isso? A pessoa usa isso como argumento. E às vezes cala a boca, o pessoal cala a boca. Não cala a boca não, meu irmão. Como é que Yeshua é Senhor do nada? Se eu estou dizendo que o Shabat acabou, por que Yeshua falou que até o Filho do Homem é Senhor do Shabat? Tem uma coisa errada aí, não tem não? É claro que tem. Deus está falando aqui de 2 mandamentos. São importantes, né? Esse mandamento que é o Shabat, existem livros escritos até para justificar o descumprimento desse mandamento, sabia? Tem teólogo que escreve livro dessa grossura para negar o Shabat. Cheio de argumento. Não sei onde arrumar tanto argumento. Mas livro assim, ó. Pô, só pode ser. Veja em Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia do Shabat para o santificar. 6 dias trabalhará e fará todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Nesse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia do Shabat e o santificou. Santificar é separar. O Shabat é diferente dos dias comuns. Israel fez confusão com isso, porque quando a palavra está dizendo não fará trabalho, não está dizendo que não pode curar,
Não está dizendo que não possa fazer comida para comer, está dizendo para não trabalhar. Imagina você com fome e você não fez comida no dia sexto. Como é que você vai fazer? Na minha, não. Eu fecho a porta. Comer, gente, é preservar vida, não é trabalho. Tem que entender essas coisas. E Shabat é um sinal, você quer ver? Êxodo 31, 13. Falarás também aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardarei os meus Shabatot, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. É um sinal para que todos saibam quem é o autor da nossa santificação. Se eu guardo o Shabat, eu estou mostrando às pessoas quem é o autor da minha santificação. Quem é? O Deus que santificou o Shabat. E está santificando também quem? Rafael. Quem quer. Deu para entender? É um sinal. Agora eu pergunto para você. Quem santifica quem guarda o domingo? Ótima pergunta. Porque Deus está dizendo que eu guardando o Shabat, eu mostro quem me santifica. Eu guardando o domingo, quem é que me santifica? Pois é. Quem guarda os domingos é santificado por quem? Isso é uma pergunta perigosa de ser respondida, né? Porque você nota um vazio aí muito grande. Certamente não é o Deus de Israel, não é? Inclusive, Yeshua guardava Shabat e teve problema com o chefe da sinagoga porque curava no Shabat. Ou seja, Yeshua ao curar, é interessante isso, meu irmão, porque a palavra Shabat em hebraico significa descanso. Ó, imagina você com a mão mirrada. Mão mirrada é mão aleijada, imagina. Está sozinho em casa. Você tem que esquentar uma panela para comer. Como é que você faz? Não tem ninguém perto. Você quer ir fazer um cafezinho quentinho, não é bom? Hein? Ferver a água. Você tem que pegar a água e jogar lá no pó. Você vai no banheiro, tomar banhozinho. Aí você quer pentear o cabelinho. Mão mirrada. Tudo mais difícil. Higiene pessoal. Você já parou para pensar nisso? Hein? Vou te fazer uma pergunta. Se você fosse assim, você teria descanso? Tem que pedir alguém para te ajudar. Sempre tem que ter alguém ali. A pessoa, às vezes, não está de bom humor. Você quer que seu cabelo fique do lado esquerdo, a pessoa cismou que tem que ser do lado direito. É ou não é? E você não quer daquele jeito. Aí a pessoa é do meu jeito, ou então não faço. Aí o que você faz? Ah, então não faz. Aí você fica com o cabelo despenteado. Ah, então tá bom, faz do seu jeito. Mas de qualquer maneira você fica insatisfeito, entristecido. Então presta atenção. Viu isso? O rabino lá estava brigando com Yeshua porque Yeshua curou no Shabat. Mas curar no Shabat não é trabalho, é dar descanso à pessoa no dia que ela tem que estar em descanso, que é Shabat. Deu para entender? Veja em Lucas 13, de 10 a 16. E ensinava no Shabat numa das sinagogas. Yeshua não ia à igreja, viu, gente? Yeshua ia à sinagoga, não tinha nem igreja. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. 18 anos doente. Quem já ficou 18 anos doente? É duro, né, meu irmão? Yeshua tem compaixão das pessoas. E ele estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada. Sabe como é? Como é que é?
Fica sentada aí. Aí levanta, mas não levanta o tronco. Você anda assim, ó, como se estivesse sentada. 18 anos. Sem cura, né? E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Yeshua, chamou-a a si. Ó, Yeshua é ousado, dentro da sinagoga. Chamou aquela, todo mundo devia conhecer ela. 18 anos, né? E ele chamou, ele não tem medo, ele chama, vem cá. E virou para a mulher e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Engraçado, né? Jesus não bateu tambor, sei lá, não fez gesto. Hã? Não fez campanha de 7 meses, fez nada disso. Ele falou assim, mulher, tu está livre da tua enfermidade. Só falou. Coisa linda, né? E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, o principal da sinagoga, indignado porque Yeshua curava no Shabat, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Isso está errado? Não. Isso é do mandamento mesmo. Neste, pois, vinde para ser descurado, e não no dia de Shabat. Acontece que cura não é trabalho. Cura não é trabalho. Curar alguém aqui não é trabalho. Curar alguém aqui é o que Deus quer, que cure. É, libertação. Imagina a mulher andando 18 anos, curvada. Experimenta andar meia hora curvada aí. Quem quer? Quer não, né? Ninguém quer. Então, você acha que Yeshua não ia ter compaixão dela? Ó, aí o principal da sinagoga lá usou a palavra de Deus. Olha o que Yeshua responde para ele. Porém, o Senhor disse, hipócrita. Chamou ele de hipócrita. E ele estava falando a palavra de Deus. Ó, no Shabat, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber? O que ele está dizendo? Só porque é Shabat você não dá alimento para o seu animal, não? Hein? Se você tivesse boi, Shabat, você largava o boi lá sem beber? É isso que Yeshua está falando. E não convia saltar desta prisão no dia de Shabat esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha presa? Às vezes a doença é do inimigo. Às vezes é ele que está nos mandando preso. E Yeshua quer nos curar. Às vezes nós não somos curados porque nós não temos fé, porque a gente encara a coisa e a gente tem medo daquilo. Imagina a gente igual essa mulher, curvada, sem solução humana para a coisa, e já desanimada, porque 18 anos, ninguém dava jeito naquilo, ela não conseguia ficar direita. E aí? Você tem medo de falar com ela assim, vem cá. Yeshua é usado, né? Vem cá. Ele tem fé. Ele vai curar aquela mulher. Isso é muito bonito. Isso mostra a compaixão de Deus por nós. Ele atentou para aquela mulher. Ele pode estar atentando para nós hoje. E às vezes o problema que tu tem, ele pode dizer para você assim, ó, mulher, tu está livre da tua enfermidade. Você crê que ele é vivo? Pois é, eu creio também. Mas, às vezes, a nossa fé é fraquinha. A gente tem medo. Medo tira a fé. Lembra de Pedro?
Pedro é o único homem que andou sobre as águas, tirando Yeshua, claro. O único homem que andou sobre as águas. Não existe outro. Pedro era, ao mesmo tempo, ousado, mas também ele dava umas recuadas braba, né? Ele avançava igual um foguete, mas também recuava igual a 2 foguetes. Não é? Ele era meio assim, né? Estouradão, tudo era ele na frente. Quando ele vê Yeshua andando sobre as águas, ele fala, pô, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu ande aí até você. Vem. Jesus também, vou te contar, né? Simples assim, vem. Vem. Pedro fez o quê? Foi. E ele andou. É simples. Fé é simples. Mas quando ele viu o mar se mexendo, ele teve o quê? A palavra fala. E quando ele teve medo, a fé vai embora. Inimigo da fé, medo. Entrou medo, acabou. Se afunda. Amém? Não pode ter medo. A gente precisa exercitar a fé, a gente precisa. Gente, enquanto a vida e esperança, a gente está vivo, vamos exercitar a fé. Gente, você não vai pagar nada na saída, nem na entrada. É de graça. E agrada, ainda tem essa, agrada a Deus. E eu pergunto a você, por que tu não experimenta a fé? Hein? Experimenta, gente. E orou. Pois é. É porque você teve fé e mandou e sai mesmo. Porque nós temos autoridade. Só que nós ficamos timidozinhos. Ah, não, tadinho de mim. Ai, minha dor no joelho. Ah, eu sou tão pequenininho. Eu sei, tu é mesmo. Tu não presta para nada. Mas Jesus Cristo presta. E ele disse assim, olha, o Pai em mim e eu em... Não é baseado naquilo que a gente é baseado naquilo que ele falou para nós. E ele disse, tudo o que pedir ao Pai, crendo, sem duvidar onde? Recebereis. Eu já contei a vocês que eu tive o osso meu aqui dobrou, assim, ó. O ombro, né, assim, esse osso dobrou assim, ó. E o meu braço não levantava. O médico falou assim para mim, olha, Rafael, eu vou mandar você fazer terapia no braço, mas se não der certo, vai ter que operar. Vai ter que lixar o osso. Eu falei, ai, meu Deus. É o jeito, não tem jeito, porque senão você vai travar teu braço. Ainda falou comigo assim, daqui uns meses você não levanta o braço mais na lateral. E estava doendo mesmo. Aí eu falei, então tá bem, doutor. Passou, eu acho que 20 sessões. Vou te explicar como era a sessão. O cara colocava um pano úmido aqui, colocava uma borracha com fio e ligava um negócio, dava choque, meu braço tremia. Era horrível aquilo. Aí tirava, deixava um tempo lá. Que negócio. Aí tirava, vinha ele com aquela mão dele delicada e fazia assim com o meu braço. Gente, eu ia na lua e voltava. Olha, mas foi tão ruim o negócio que quando eu saí eu estava com dor nisso aqui tudo assim, ó, no corpo. Aí eu saí e falei assim, Senhor, nunca mais eu volto ali. Senhor, em nome de Yeshua, que essa doença seja curada. E fui embora. No outro dia não voltei mais. O cara deve estar até hoje perguntando cadê ele. Aí um dia eu estou mexendo aqui em casa num negócio, estou levantando meu braço. De repente eu falei assim, ué, estou levantando meu braço, não estou sentindo dor mais, fui curado. Aqui, ó. Ele disse que daqui uns meses eu não ia conseguir fazer isso aqui, ó. Eu não digo a você que eu não tenho uma dorzinha aqui, ainda tenho quando eu movimento, mas não está paralisado. Meu braço está se mexendo em nome de Yeshua HaMashiach. Temos que ser ousados na fé. O Senhor quer ousadia. Você tem que crer, meu irmão. Você não vai pagar nada.
Crer não é ficar falando para todo mundo ouvir. Crer é você crer aqui dentro do coração. E você não precisa falar para ninguém. Você fica quietinho, crendo, que aí quando manifesta a glória de Deus, né, aí você testemunha. Por isso que eu estou contando mesmo. O negócio da chave para todo mundo. Minha chave sumiu. Tem umas 3 semanas. Eu fiquei quieto. Nenel procurou em tudo quanto é canto. E nada. Aí eu fiquei pensando assim, eu não vou comprar ainda as fechaduras, porque senão eu vou ter que trocar todas as fechaduras da casa. Eu vou esperar. Porque eu fiquei com medo de ter perdido a chave na rua, essas coisas. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu vou esperar. Aí chegou sexta-feira, Nenel me ligou, falou assim, poxa, você pode me buscar aqui, não sei aonde? Eu falei, posso, eu vou sim. Quando eu estou descendo aqui, eu falei assim, vou comprar a primeira fechadura. Eu tirei até a foto da fechadura. Ah, vou comprar, não vai aparecer a chave mesmo. Aí tirei a foto, fechei a porta, aí vem no meu coração assim, a chave está debaixo do vaso. Aí eu falei assim, depois eu olho isso. Aí desci, busquei Nenel, pegamos o peso, subi a escada. Não, quando eu cheguei no carro, voltou de novo na minha memória a chave. Aí eu falei, Nenel, você não achou a chave? Ela falou, não. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com essa chave? Ela, não sei, Rafael. Eu falei, que coisa. Ela lembra a última vez que ela pegou e só. Aí subi com peso, é o que subo, né? Subi com peso, não sei o que, coloquei aqui. Quando eu volto para pegar mais coisa, de novo, a chave está debaixo do vaso. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ver. Pois é. Aí fui lá, quando eu faço assim com base, o que eu escuto? O barulho da chave. Que eu boto a mão, puxo a chave. Não sei. Hã? Não sei quem foi. Não é ninguém daqui de casa, porque a gente não tem esse hábito. A gente não tem hábito, cada um tem sua chave aqui. A gente não tem hábito de colocar chave debaixo de lugar nenhum. Deve ter sido alguma criança, creio eu. Até acho que sei a criança que foi. Mas eu ia acabar comprando todas as fechaduras da casa. Eu tenho fechadura ali, tem aqui, tem lá embaixo. Não, eu não sei, aí eu não sei. Essa criança, ela tem força. Para fazer arte, ele tem força. Então, meu irmão, olha só como Deus é tremendo. Até numa coisa simples assim, Ele nos ajuda. Então, você não precisa ficar desesperado nem com medo. Tenha fé. É a fé. Rafael, onde é que está a fé? No seu coração. Yeshua sempre falou assim, a tua fé te salvou. Não é? Ó, ele fala, vou falar de novo de fé. Fé é bom, né? Ó, ele diz, a fé é como um grão de mostarda. Geralmente a gente lê isso e a gente pensa logo no tamanho da mostarda, né? Mas não é isso que o Senhor quer dizer. É porque a semente é um embrião. A semente é um embrião. Se você pegar a semente de mostarda, tem tudo dentro dela para nascer uma mostarda. Tem ou não tem? Ou você precisa fazer um buraco nela e colocar mais coisa lá? Então lá tem um embrião para gerar a hortaliça, concorda? Então se ele está dizendo que a nossa fé é como um grão de mostarda, ele está dizendo que a minha fé tem um embrião que pode gerar tudo aquilo que eu preciso. É isso que ele quer dizer. Ah, Rafael, mas semente eu lanço. Sim, lança nele. A sua fé não tem que estar na rocha? Quando eu jogo a minha fé nele, ele tem os elementos que a terra tem para fazer a semente, para gerar o processo de germinação. E aí, o que acontece? Você quer ver um exemplo? A mulher do fluxo de sangue. Se tão somente eu tocar nele. Ó, a semente tinha um embrião. Para quê? Para a cura dela. A gente não sabe se ela tinha câncer, se ela tinha, sei lá.
sei lá, ela tinha um sangramento de anos. Podia ser câncer, podia ser um mioma. Ela falou, se tão somente eu tocar, a semente dela tinha um embrião. Quando a gente tem uma semente, a gente pega a semente e joga na terra. E na terra, o processo de germinação acontece. Então ela disse, eu tenho a semente. Se eu jogar na terra, vai germinar. Quem é a terra? Yeshua. E o que ela fez? Cheio de gente em volta de Yeshua, ela deu o jeito dela. Foi engatinhando, sei lá como é que ela fez. Deu rasteira num, empurrou o outro para o lado. Fez alguma coisa, tocou nele, na hora ela foi curada. Yeshua falou, quem me tocou? O discípulo falou, Senhor, as muitas palavras te deixam louco? Todo mundo te toca, te fazem delirar. Todo mundo te toca e tu pergunta quem me tocou? Não. Alguém me tocou e de mim saiu virtude. Ó, a semente. Alguém me tocou com semente. E a semente brotou. Deu para entender? E a mulher ficou assustada. E ele falou, não temas. Mulher, a tua fé te salvou. É a tua fé. Amém? É o que está escrito, a gente precisa viver essas coisas. O segundo mandamento lembrado lá naquele texto que nós falamos do Shabat é a honra pai e mãe, lembra? Levítico 19, de 3. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas a minha mãe é macumbeira, a minha mãe é isso, a minha mãe é aquilo, meu pai é isso. Deus não está falando nada disso, é você que está inventando. Ele está falando, honra teu pai e tua mãe. Esse é o nosso trabalho. Ah, mas meu pai é doidão, meu pai é isso. Deus não está classificando o pai a ser honrado. Ele está dizendo que eu tenho um pai, que eu tenho uma mãe, então eu devo honrá-los. Estou falando isso porque a gente é pastor. As pessoas chegam, mas a minha mãe bate tambor. Problema, honra ela. Você não vai dizer para ela que ela está certa. Você vai honrá-la naquilo que ela necessita. Tudo que você puder fazer por ela, você faz por ela. Ah, eu briguei com a minha mãe, não fala mais com ela. Meu irmão, vai lá e pede perdão a ela, porque ela é sua mãe. Ah, meu pai me deu um cartiripapo na orelha. Fez bem, mas vai lá e pede perdão a ele. Amém, meu irmão? Deus não está classificando aqui o pai, nem a mãe. Ele está dizendo para a gente honrar pai e mãe. E este é o 5º mandamento entre 10. Veja, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Qual é a terra que o Senhor teu Deus te deu? Cambuinhas. Qual é a sua terra? Como é que chama lá? Não, o bairro. Almerinda. O seu? Santa Rosa. É a terra que Deus te colocou lá. Niquite, seja Niquite. São Gonçalo, seja São Gonçalo. Se você cumprir o mandamento, você vai ter o quê? Honra pai e mãe. Não fica questionando que seu pai ou sua mãe é isso ou é aquilo. Se Deus quisesse dizer isso, ele ia dizer assim, ó, honra o pai bonzinho, maneiro, aquele que compra tudo para você, aquilo que faz a sua vontade, aí você honra. Se você pedir, ele não fizer, aí você pode desonrar ele. Aí tudo bem, meu irmão, mas ele não disse isso. Ele disse que você tem que honrar teu pai e tua mãe. Dorme com essa. Gente, a gente é pastor, ouve cada coisa. Já ouvi desde que minha mãe me deu um tapa na cara, por isso eu odeio minha mãe. Já ouvi muita coisa, gente. Minha mãe é macumbeira, já ouvi, gente, estou dizendo a você, já ouvi cada argumento.
Você fala, gente, aqui, está escrito aqui algum argumento? Está escrito honra teu pai e tua mãe, é isso aí, meu irmão. Se você não consegue perdoar teu pai e tua mãe, você tem um problema. Eu tenho experiência com isso, odiava meu pai, todo mundo aqui já sabe disso. Mas às vezes a gente tem que contar de novo. Eu odiava meu pai. O Senhor me batizou com o Espírito Santo, continuei odiando meu pai. Um dia eu estava na minha cama lá dormindo, Deus falou assim comigo, Rafael, amanhã você vai brigar com teu pai. Eu ainda pensei assim, novidade. Ele falou para mim, você vai brigar com seu pai. Aí virou para mim e falou assim, sabe quem está provocando isso? Eu falei, não. Ele falou, olha ali, foi a primeira vez que eu vi o diabo. Não queira ver, é terrível. É terrível. Mas Deus falou assim comigo, eu estava indo em direção a ele, mas Deus falou assim comigo, eis que eu te dou um escape, segue-o. Aí eu vi um anjo me puxava. Abri os olhos, ainda pensei assim, fiquei ligado naquele negócio, você vai brigar com teu pai. Eu falei assim, pô, eu sempre brigo com meu pai, não tem novidade nenhuma nisso. O resto eu esqueci, o anjo e essas coisas todas. Tomei banho, desci, a mesa ficava ali, desci para tomar café. Minha casa sempre foi cheia, só desceu o meu pai. Você sabe o que é ter ódio, né, gente? Até o barulho da pessoa te incomoda. Aí meu pai, em vez de sentar do outro lado da mesa, sentou do lado de quem? Subiu aquele mal-estar. Aí ele me falou uma palavra dura. Aí eu pensei, não vai ficar assim. Ele vai ver quem eu sou agora. Juntei tudo, aquele ódio todo e vap, de boca em cima dele. Aí eu vi a lágrima do meu pai descer aqui. Aí sabe o que eu pensei? Bem feito. Consegui. Para ele não chorar perto de mim, o que ele fez? Levantou e saiu. Quando ele está descendo aqui, começa a chover. Aí ele volta para pegar a chave do carro. Quando ele entra aqui, e eu o vejo, o Senhor fala em voz audível assim para mim, Rafael, vá e peça perdão ao seu pai. Eu falei assim, eu, Senhor? Ele que tem culpa. Yeshua voltou e falou, vá e peça perdão ao seu pai. Gente, eu não preciso dizer para você que foi o caminho mais longo e difícil que eu percorri na minha vida. Foi difícil, eu levantei da cadeira, eu fui andando em direção a ele, a minha perna parecia que pesava 1 tonelada. Eu fui andando, ele olhou para mim, ele pensou que eu fosse brigar. Aí eu olhei nos olhos dele pela primeira vez. Nunca tinha olhado os olhos do meu pai. Olhei para os olhos dele e falei, pai, me perdoa. Ele olhou para mim e falou, meu filho, eu te perdoo. Gente, saiu um peso de cima de mim. Eu abracei meu pai, até arrepiado até hoje, abracei meu pai pela primeira vez, e ele botou a mão na minha cabeça e falou, meu filho, eu te perdoo. Olha só, eu te perdoo. Eu falei, pai, obrigado. Pela primeira vez eu abracei meu pai. Quando a gente odeia alguém, a gente olha aquela pessoa segundo o ódio, toda deformada. Eu olhei meu pai e falei, puxa, tu é bonitinho, hein? Os olhos claros assim, olhando para mim, eu falei, poxa, seus olhos são bonitos. Nunca tinha olhado a face direita do meu pai, você acredita? Desde criança. Desde criança. Pude amar meu pai. Eu tenho que falar desse Deus, não tem? Para sempre. Eu pude amar meu pai. Ninguém podia fazer isso por mim. Ninguém, só ele. Pois é, só ele podia fazer isso, transformar meu coração, mandar eu cumprir um mandamento para que ele pudesse o quê? Me libertar do mal em que eu mesmo me enfiei. Eu mesmo entrei no buraco, mas eu mesmo não sabia sair daquele buraco. É igual a areia movediça, quanto mais você tenta sair, mais se afunda. E aí eu lembrei, olha,
esse é o caminho que ele falou. Eis que eu vos dou um caminho, segue-o. É esse o caminho do pedir perdão. É um bom caminho. É um caminho excelente. O diabo não pode tocar mais em mim, porque eu pedi perdão ao meu pai. E tudo aquilo que eu fiz e falei que estava me prendendo à vida, foi liberado. Por isso está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. É tremendo. Gente, quem pode fazer isso por nós? Só Deus. Eu não me canso de falar. Às vezes eu fico preocupado, tem muita gente que já ouviu, né? Isso. Mas às vezes a gente tem que falar. Meu irmão, odiei mesmo. Agora eu pude amar meu pai. Pude amar. De olhar para ele assim, sentir alegria de vê-lo. Eu nunca tinha sentido isso, gente. Tem alguém aí com esse problema? Graças a Deus que não, hein? Porque isso é horroroso. De mãe, de pai, isso é horroroso, gente. Graças a Deus vocês não têm isso. Graças a Deus vocês amam seus pais. Então honra eles, naquilo que você puder. Ah, Rafael, mas minha mãe cozinha mal. Não é isso, Deus não está nem preocupado com isso, meu irmão. Se cozinha bem, se cozinha mal, se a batata frita é torradinha, não é torradinha, se você não gosta do ovo furado ou do ovo seco, nada disso importa. O que importa é você honrar teu pai e tua mãe, porque seus dias serão prolongados na terra. E que terra? Na terra na sua terra, ué. Na sua terra. Tem gente que pensa que é só lá, em Canaã, em Israel. Não é não. E é por essa razão que o apóstolo Paulo, falando à igreja que estava na cidade de Éfeso, que não é Israel, é Grécia, lembra-os que este é o primeiro mandamento que contém promessa. Veja em Efésios 6:2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ó, então, ele estava dizendo para quem morava em Éfeso, a igreja, para honrar pai e mãe, porque os dias deles seriam prolongados em Éfeso. Amém? Ou seja, para a igreja de Éfeso, que cumpre este mandamento, a vida será prolongada em Éfeso, pois Éfeso é a terra que Deus deu à igreja de Éfeso. Para nós, igreja aqui em Nikit, a nossa vida será prolongada nesta terra e na terra de cada um. E isso é certo. Ah, Rafael, prova? Ué, vive. Vive que você vai ver, experimenta, você vai ver se não é. Não sei se vocês sabem que este mandamento foi muito adulterado, até pela igreja também, invalidado inclusive pelos fariseus em Israel. Veja lá em Marcos 7, de 6 a 13. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócrita. Jesus pegava leve, né? Chamava logo de hipócrita. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Está vendo, gente, como é perigoso? Às vezes você está na igreja, você está cumprindo o mandamento de homem, doutrina de homem, e não o mandamento de Deus. E você acha que está agradando a Deus, mas não está. Deus está chamando, Yeshua chamou de hipócrita quem faz isso. Então, às vezes, você está dentro da igreja, fazendo coisa que um homem mandou e achando que está agradando a Deus. Hipócrita, é isso que Yeshua falou. Olha o que ele diz aqui, ó. Retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a essa. E dizeres, bem invalidai o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixai fazer por seu pai ou por sua mãe. Ó, isso está escrito? Isso é invenção, a tradição de homem. Tudo que eu tenho para fazer para meu pai e minha mãe, eu falo assim, Senhor, eu lhe entrego como corbã. Então eu não preciso mais fazer nada pelo meu pai e pela minha mãe. Deus falou isso? Então de onde isso veio? Isso é maligno, isso vem do homem.
Então, cuidado, que às vezes você está dentro de igreja fazendo coisa do homem e pensando que está obedecendo o mandamento de Deus. E não está, não é? Nada mais lhe deixai fazer por seu pai e por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa, que vos ordenaste. E muitas coisas fazeis semelhante a... Olha aí, ó. Israel estava invalidando alguns mandamentos de nosso Deus, e a igreja do nosso século tem invalidado o conjunto de toda a lei de Deus. Quem inventou o domingo? Então, quem está fazendo isso está invalidando a lei de Deus em função dos mandamentos do homem. Aí, ó. Não é só domingo, não, tem outras coisas aí, né? Israel estava invalidando alguns mandamentos de nosso Deus, e a igreja do nosso século tem invalidado o conjunto de toda a lei de Deus. E Deus continua falando a Moisés em Levítico 19:4: não vos voltei para os ídolos, nem façai para vós deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Tem gente que faz tudo isso e se chama cristão. É ou não é? A palavra inteira fala sobre este pecado de idolatria, pois é extremamente grave. E Deus é tão misericordioso que descreve com clareza o que são deuses de fundição, para que ninguém tenha dúvida. Veja lá no Salmo 135, 15 a 18. Os ídolos das nações são prata e ouro. Parece com alguma coisa que você já viu? Obra das mãos dos homens. Parece com alguma coisa que você já viu? Hein? Tem boca, mas não falam. Já viu isso? Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há sopro algum na sua boca. Semelhantemente a eles se tornarão os que o fazem e todos os que neles... E aí a gente vê pastor dizendo aí, nosso irmão católico. Como pode ser? Como que pode? Se eu falo que é irmão, estou confessando que a gente é igual. Temos o mesmo pai, temos? O meu pai, o nosso pai, proibiu imagem de escultura. E vão se tornar como elas aqueles que fazem e se prostram diante dela e confiam nelas. Paulo nos revela que há consequência grave, que é fruto deste terrível pecado. Ele fala sobre isso em Romanos 1, de 21 a 32. Eu estou quase terminando, só faltam 7 páginas. Pois é. Ó, quem se prostra diante de imagem de escultura vai se tornar semelhante às suas imagens, ou seja, sem vida como elas. Paulo chama a atenção da igreja de Yeshua sobre este pecado terrível em 1 Coríntios 10, versículo 7. Não vos tornei, pois, idólatras. Olha aí. Como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar e se tornaram idólatras, fizeram bezerro de ouro e Deus matou um monte. Você acha que Deus mudou? Você acha que Deus não vai matar um monte também? Paulo nos revela que há consequência grave desse pecado, Romanos 1, 21, 32. Olha aí, ó. Aí você vai entender uma coisa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de corruptível. O que é a imagem de escultura da igreja aí? E de aves, vai lá na Índia. O cara adora todo tipo de animal. E de quadrúpedes, vaca. E de répteis, rato, essas coisas todas adoram. Por isso Deus entregou nas concupiscências de seus
a imundícia para serem os seus corpos. O que é isso aqui? Então, o homossexualismo, a origem é idolatria. Ó, você já tinha lido isso? Pois é. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões infames. Ó, Deus larga. Gente, se Deus nos largar, nós vamos tornar pior que eles. Deus largou, está lá, faz imagem de escultura, Deus fala que não é, faz, insiste, Deus larga. Então vai. Aí, ó, ficam entregues a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Até as mulheres. Não é só os homens, até as mulheres. Semelhantemente, também os homens, está aqui varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo o quê? Torpeza, é torpe, é imundícia, e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. É erro. Então, o que vai acontecer? Eles vão receber sobre eles a devida recompensa do seu erro. Olha aí, ó. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado. Por isso que o carnaval é uma depravação total. Porque Deus tirou a mão. Depravação, a tendência disso é piorar sempre. Por quê? Porque Deus tirou a mão. Então eles vão andando como animais, fazendo o que dá na cabeça, ou o que o diabo coloca na cabeça. E vão fazendo. Aí mulher casa com mulher, homem casa com homem. A sociedade está se transformando nisso. Pois é. Olha aí, ó. Por sua vez, os entregou um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Então, o que eles fazem não convém. Estando cheio de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, tetratores, aborrecedores de Deus. Aí o cara diz que tem uma igreja de gays. Como é que pode isso? Deus recebe alguma coisa? Injuriadores, soberbos. Eu não sei se você lembra, as televisões brasileiras, pelo menos, quando faziam novelas, colocavam o gay, ele era sempre o bonzinho, o ajudador. Lembra disso? Isso estava fazendo o quê? Amaciando você para você aceitar. Só que Deus está falando que eles são injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Então, a condenação não vem só para aquele que pratica, mas aquele que aprova também será condenado junto com eles. Amém? Então, se você já andou duvidoso com isso, sai de perto disso, porque o juízo será sem misericórdia. E este pecado não pode estar em nosso meio, pois somos agora santuário de Deus. E que concordância teria o santuário de Deus com os ídolos? Como é que eu posso chamar o cara que carrega a imagem de escultura em procissão, chamar de irmão, gente? Como? Olha lá, 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o santuário de Deus com ídolo? Quem é santuário de Deus aí? Então, que consenso tem você com ídolo? Pois nós somos santuário do Deus vivo.
como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ah, Rafael, mas eles dizem que eles são de Deus. Dizer uma coisa, ser é outra. Deu para entender? Para ser, meu irmão, você tem que estar dentro das Escrituras. Senão não tem jeito. O Senhor ainda diz uma coisa a respeito de imagem de escultura que me chamou muita atenção, pois de onde venho, a prática é comum, isso que nós vamos ler aqui. As procissões com suas imagens de esculturas católicas. Veja em Isaías 45, 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações. Você é o quê? Você escapou das nações. E ele está dizendo, vinde, vinde vós, que escapastes das nações. E ele vai te dizer uma coisa, sabe o que ele vai dizer? Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Muito claro. Ele está chamando vós que escapastes das nações. Isso é um mistério, eles não veem isso. Por isso que ele está falando, vós que escapaste da nação. Quem que escapou das nações aí? Pois é, aqui Então, o conselho de Paulo está em 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. O que é fugir? Se a idolatria estiver aqui, meu irmão, sai fora. Mas corre. Sai de perto, porque o juízo será sem misericórdia. Seja ídolo humano, de pau, de pedra, sai de perto. Eu vou ler agora, pode parecer fora de contexto estranho, mas não é não. Veja o que a ONU, no ano de 2020, disse. Há alimento de sobra no mundo, mas há gente com fome também. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agrícola, a FAO, 690 milhões de pessoas continuam a passar fome no mundo. Enquanto isso, só na África, 4 bilhões de dólares em alimentos são perdidos anualmente com o desperdício. Você sonha com uma solução para isso? Você sonha? Sonha, né? Mas Deus já deu a Israel a solução para isso. Quer ver? Levítico 19, de 9 a 10. Quando fizeres a colheita da tua terra, não cegará totalmente os cantos do teu campo, nem colherás espigas caídas na tua cega. Semelhantemente, não rabiscará a tua vinha, nem colherá os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Está resolvido ou não está? Se a gente perde só na África 4 bilhões, isso em 2020, em alimentos, então isso que eu perco eu podia guardar para quê? Para os pobres e para o estrangeiro. E ainda ia sobrar, porque 4 bilhões de dólares em alimento, meu irmão, dá hambúrguer, não dá não? Dá hambúrguer e suquinho de caixa, não dá não? Dá é muito. Se na África, imagina no Brasil, hein? Estados Unidos é muito alimento. Agora, Deus deu a solução, só que o homem não cumpre. Se em todas as nações da terra, quando houvesse a colheita de alimentos, separasse os 4 cantos do campo para alimentar o pobre e o estrangeiro, não haveria fome na face da terra. E digo, com coragem, ainda sobraria alimento. Porém, o coração do homem caído não o permite enxergar esta tão bela e simples solução. Não precisa nem fazer cálculo matemático, precisa. É só colher ali, guardar e entregar. O israelita Boaz era obediente aos mandamentos do Senhor. Inclusive, a este mandamento,
perdão, inclusive a este mandamento. Com isso, até Rute, uma estrangeira moabita, foi alimentada por causa deste mandamento. Aí, ó, cumpriu, uma estrangeira foi alimentada em Israel. E Boaz e Rute deram início em Israel a linhagem que nos trouxe o rei Davi e, consequentemente, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o filho de Deus, Yeshua HaMashiach. Tudo porque Boaz era cumpridor dos mandamentos. Olha aí, ó. Veja em Rute 2:15 a 16. Quando ela se levantou para rabiscar, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre os molhos deixa respingar, e não a censurei. Também tirai dos molhos algumas espigas e deixai-as ficar, para que as colha, e não a repreendei. Ele cumpriu o quê? Meu irmão, quando tu cumpre o mandamento, Deus te ama. Dito isso, quero terminar proclamando o quê? O Salmo 19, 191, de 7 a 8. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Shabbat Shalom.